Sabe a nossa meta de ler todos os livros do mundo? Talvez com audiobooks a gente consiga. Em 2016 eu fiz um vídeo falando um pouco sobre essa minha experiência nova, né, com audiolivros, audiobooks. E já faz um tempo, né? Então eu resolvi fazer um novo vídeo para atualizar algumas coisas. Temos plataformas novas, ferramentas novas e vale a pena entrar nesse mundo se você ainda não entrou. Hoje eu vou deixar dicas de como fazer isso, quais são as plataformas e algumas outras coisas que é importante você saber antes de ouvir um livro. A primeira coisa que faz desse o melhor momento para você ouvir audiobooks é a chegada de novas plataformas. No ano passado, em 2019, a Storytel chegou aqui no Brasil e também formou-se a Outbooks, que é uma junção de 3 grandes editoras. Editora Intrínseca, o Grupo Record, né, que é gigantesco, e também a Editora Sextante. São todas editoras grandes com vários títulos no catálogo. Então, com a chegada dessas novas plataformas, a gente teve um aumento significativo no número de produções, né, de audiobooks, que não é simples. Então, é muito tempo de produção, gravação, edição, então é um processo longo. Mas com o aumento da concorrência das plataformas, a gente se beneficia muito nesse sentido, porque também teve um aumento grande do acervo. É claro que a gente ainda tem muito mais best-seller em audiobook do que, né, livros mais desconhecidos, específicos. Mesmo assim, você encontra coisas muito legais para ouvir. Então, vale a pena, sim, começar a ouvir um pouquinho, ir aprendendo e entrando nesse mundo. E a última coisa que contribui muito para esse momento são as ferramentas, né, as tecnologias que foram desenvolvidas. Então, de todas as plataformas que eu vou deixar para vocês aqui no box de descrição, né, algumas dicas, a maioria tem aplicativo, tem ferramentas, você pode acelerar ou desacelerar a narrativa, você pode deixar marcações e quando você precisar voltar para ouvir aquele trecho você volta, e até fazer programações. Você quer ouvir o livro por 1 hora ou você quer ouvir 10 minutinhos antes de dormir, você programa e ele toca por aquele tempo e desliga. Então tudo isso faz com que hoje, né, seja o melhor momento para você começar. Antes disso, tem umas coisas que você precisa saber. A primeira delas é que assim como você aprendeu a ler, você vai precisar aprender a ouvir. Parece bobo, mas é importante. Porque o seu pior inimigo nesse momento se chama distrações. Sabe quando você está lendo um livro físico mesmo, você está com ele na mão, e aí você começa a pensar, nossa, preciso ir no mercado, preciso levar o cachorro no veterinário, preciso... Quando você vê, você já leu 2 páginas e não leu nada, só passou o olho. Você volta na leitura. Isso com audiobook é muito mais fácil de acontecer. Então a gente precisa ter uma atenção diferente. Isso é também um hábito e um exercício. Então a gente precisa, com o tempo, ouvindo um pouquinho e pouquinho, até criar realmente essa resistência a distrações. O que eu sempre gosto de indicar é que a gente ouça os audiobooks enquanto faz atividades mais automáticas. Então, caminhar, se exercitar, correr, ou então fazendo faxina, é uma ótima ideia. Se você quer começar aos poucos, você pode começar lavando louça. Então todo dia que você passa aqueles 10, 15 minutos lavando louça, coloca um audiolivro, ouve um pouquinho e vai experimentando. Com isso, com o tempo, fica muito mais fácil a gente resistir às distrações. Se você é um ouvinte de podcast, você sabe bem disso e já está treinado. Então, pode seguir pro audiolivro. Uma outra questão muito importante para mim foi escolher o livro certo. Isso parece um pouco, né? Mas não, é bem simples. Para mim funciona principalmente literatura. Uma coisa que eu adoro é ouvir livros de fantasia ou o YA. Esse tipo de livro ficou muito mais fácil pra mim, porque é praticamente como se eu estivesse assistindo um filme com as minhas orelhas, né? Então é muito agradável. Pra mim é a melhor experiência possível. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande com livros mais teóricos. Então, por exemplo, se eu quiser ouvir um livro de história ou um livro que fale sobre alguma coisa específica, eu tenho mais dificuldade, porque eu preciso parar, anotar, pensar, refletir, até poder realmente absorver aquela informação. Isso fez com que eu não ouvisse esses livros por muito tempo, até que eu percebi uma coisa. Eu poderia usar esse audiobook para fazer uma leitura dinâmica, né? Não tem pessoas que fazem leituras dinâmicas, passam um olho no texto para ver qual é o tema? Eu comecei a ouvir de forma dinâmica. Então eu ouço o livro teórico, sem anotar nada, sem fazer nada, só ouço mesmo, absorvo o que eu tiver que absorver e depois eu leio o livro físico. Então eu já tenho uma noção de quais são os temas abordados, eu já sei mais ou menos onde estão, né, as partes que eu preciso anotar e tudo mais. Então isso facilitou um pouco mais o estudo. Fica então como dica para alguém, né? Mas fique atento aí. De repente você tem uma dificuldade com algum tipo de livro, alguns temas específicos no livro.
que você precisa anotar, parar, enfim. Essa também é uma dica importante para quem está aprendendo novas línguas, né? Então, se você está aprendendo, por exemplo, inglês, antigamente a gente ia na livraria e comprava aqueles livrinhos que vinham com um CD para você acompanhar a leitura e aprender a pronúncia. O audiobook pode fazer isso para você de uma forma muito fácil, né? Você pega então um livro físico para acompanhar e vai ouvindo. E vai aprendendo, né, todas as pronúncias e todo o vocabulário. É realmente muito legal para quem está aprendendo uma língua nova e você encontra audiobooks de todas as línguas, é só dar uma fuçadinha aí na internet. Além de aprender a ouvir, uma coisa importante é você experimentar plataformas. Nem todas elas vão ser muito amigáveis pra gente. Então a gente vai encontrar uma ou outra que se adapta melhor ao nosso uso. Então é importante, vou deixar os links todos aqui na descrição. Tem lá quantos dias de graça cada uma oferece, entra, dá uma olhadinha, assina uma, experimenta, quando vencer aquele prazo você parte para a próxima, e assim você vai conhecer tanto o acervo de todas elas, como cada uma funciona, e vai descobrir ali qual que funciona melhor para você, né? Eu sou uma grande adepta de assinaturas, e eu vou falar disso já já, mas talvez para você funcione melhor um sistema de crédito, por exemplo. Então, fica a seu critério. E também é muito importante realmente explorar o catálogo, saber quão grande ele é, quais livros desse catálogo te interessam. Tem muitos livros, então você pode assinar e vai ficar vários meses ali ouvindo livros, ou você vai assinar um mês e vai ouvir todos que você tem interesse e cancelar a assinatura. São coisas também para você pensar, te ajuda a economizar um pouquinho e te ajuda também a conhecer livros novos. Porque de repente tem plataformas que focam mais em livros de administração, mas o que você quer ler mesmo é literatura estrangeira. Então, é bom ficar de olho quando você vai assinar alguma delas. Agora, quanto ao tipo de assinatura, a gente tem 3 grandes. Uma delas é a assinatura realmente. Então você paga uma mensalidade e tem acesso ao acervo daquela plataforma ilimitado. Você pode ouvir quantos livros você quiser e tudo mais. Só que o livro não é seu, ele é emprestado. Assim como no Netflix, você vê o filme e aí daqui 2 meses você quer ver de novo e ele já sumiu, pode acontecer. É um pouco improvável, comigo aconteceu acho que só uma vez, mas é bom saber que é assim que funciona, né, para não ter surpresas. A segunda modalidade mais comum é o crédito. Então você paga uma mensalidade todo mês e ganha um crédito para trocar por um livro. O bom dessa aqui é que o livro é seu. Então toda vez que você entrar no aplicativo, o livro vai estar lá para você ouvir, independente do tempo. O negativo é que você pagou por um livro só. Então se você já ouviu ele e quer ouvir mais um, você vai ter que comprar esse livro ou esperar o mês seguinte. Acaba não sendo muito barata uma assinatura assim para quem ouve muito livro. E a outra mais comum é realmente uma plataforma que vende livros. Sabe quando você quer um filme e aí você entra no Google Play e compra o filme? Ele fica lá na sua biblioteca? Também dá para você comprar audiolivros no Google Play, por exemplo. Mas existem também plataformas onde você compra os livros, eles são seus, mas também é aquela questão, né? Se você ouve muitos, talvez não saia muito barato. Então, no seu período de experiência de cada uma dessas plataformas, é bom você já dar uma olhada em tudo isso, em como funciona o pagamento, o acervo fica lá disponível, você pode pegar um só, você pode ouvir vários e ver qual que funciona melhor para você. O meu favorito é o Scribd, que é um site por assinatura. Ele cobra $8,99 por mês, o que hoje dá mais ou menos uns R$50. Mas se você consumir bastante, ele se paga. Uma das grandes vantagens para mim é que o acervo dele em inglês é muito grande e livros que acabaram de sair lá fora já estão disponíveis pra gente ouvir também. Então um lançamento capa dura que você compraria em inglês por R$80 já pagou a assinatura daquele mês. O acervo em português deles também tem crescido aos poucos, mas tem crescido. Eu dei uma olhadinha e a gente tem, por exemplo, audiobooks do Alto da Compadecida, As Alegrias da Maternidade, A Vida Como Ela É, todos em português para você ouvir. Mas o Scribd também tem uma outra coisa muito legal. Eles também têm e-books, então você pode usar também a plataforma para ler livros, além de ouvir. E lá a gente tem várias outras editoras disponíveis, então é um catálogo bem grande já de livros em português. A gente tem livros da editora Planeta, da editora Autêntica, da editora LPM, editora Dublinense e até da editora Ubu, que tem livros normalmente um pouco mais carinhos, né? Mas são muito bons e você pode ler por lá. É uma experiência realmente muito diferente de ler, mas muito legal também, é uma forma diferente só, mas que também pode trazer muitos benefícios pra gente. Eu realmente gosto bastante
e me divirto muito com muitos livros, tem muita coisa legal. Às vezes é difícil a gente encontrar o livro que a gente quer ler naquele momento, né, em audiobook, mas se você começar a fuçar o catálogo, você sempre acha coisas legais que você também tem interesse. Então fica a dica pra você que quer começar a se aventurar nesse mundo de audiobooks. Conta pra mim aqui nos comentários se você já está preparado para enfrentar esses desafios tecnológicos, se você ainda prefere só o livro de papel mesmo, ou se já tá ouvindo audiobook há anos e adorando. Conta tudo aqui pra mim. Tchau! Opa, tá aí ainda? Então vamos para uma dica bônus. Você sabia que você pode ouvir todos os e-books que você comprou no Kindle no seu celular? Pois é. É só você baixar o aplicativo Amazon Alexa. Nesse aplicativo você vai em reprodução e seleciona a sua biblioteca Kindle. Aí é só escolher o título que a Alexa vai ler o livro para você. Ótima ideia, né? Pois é. Eu tenho testado e gostado bastante. Apesar de ter alguns bugs ainda, quem sabe no futuro não é uma ótima opção pra gente ouvir nossos livros, não é mesmo? Pois é. Espero que sim.